Olá, começando aí mais uma live da Livraria Portão. Esses momentos iniciais aqui a gente aproveita para compartilhar, né, o link, compartilhar a live, passar para os contatos. E eu queria pedir essa força aí para vocês que estão conectando também, para a gente estar divulgando esse nosso bate-papo de hoje sobre o livro A Visão Musical. O pessoal se chegando. Hoje a gente vai falar sobre o livro A Visão Musical. Enfim, no fim nem eu tô conseguindo compartilhar aqui. Mas a gente é novo, né? A gente vai aprendendo. Enfim, depois eu continuo aqui então. Hoje o livro, vamos mostrar a capa dele aqui também. Um livro fininho, mas de um rico conteúdo. Que nem a gente falou na apresentação, os conceitos, né? O que a Bíblia traz sobre música, a gente encontra nesse livro aqui. E eu vou chamar então o Bira para participar aqui da nossa sala. Boa noite, Bira. Boa noite a todos que estão me ouvindo. Que Deus possa aí nos trazer um assunto, né, que a gente venha edificar e produzir também conhecimento e tirar dúvidas, né, de muitos que estão ouvindo, né? É isso aí. Esse tempo eu pensava assim, Bira, mas qual é o nome dele, né? O Biratã. E Bira, conta um pouco aí como é que tá a tua vida hoje, até para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Tá certo? É, então, né, hoje eu estou falando aqui de Pelotas, né? Nós estamos aqui como missionários e trabalho natural com empresas, né? E, e nós hoje estamos aqui podendo assim levar, né, uma mensagem que nesses tempos difíceis, né, de motivação, né, de esperança, levando uma mensagem que pode tirar muitos, né, como tem tirado assim, às vezes de coisas insolúveis nas suas vidas, né? Então tem sido bem legal assim. Nós estamos aqui trabalhando bastante, né? Nesse período novo que estamos vivendo mundialmente, né? Dessa vamos dizer, dessa epidemia, né? Mas nós estamos bem, estamos conseguindo levar adiante, né? Tudo aquilo que foi nos proposto fazer. Então está sendo bem legal, né? Então estamos aqui em Pelotas, aqui na região, no pé do Rio Grande, né? Conhecida aqui como a Terra do Doce também, né? Então esse ano não teve aí por causa da pandemia, mas todos que vierem aqui eu posso garantir um docinho aí para todo mundo. Coisa boa. Eu lembro que por vezes a gente fez essa feira aí, onde eu trabalhava também, e era muito bom, né? Muita opção de doce bom, né? É verdade, né? Então aqui é bem conhecido, né? Até aqui tá, eles têm três coisas aqui que eles já conseguiram, né? Que é a terra do doce, a terra do lanche
e agora estão para conseguir como a terra da música, né? Então tem muitos festivais aqui, tem muita escola, né, nesse sentido, tem corais, enfim, né, tem a faculdade aqui perto, então tudo nesse sentido assim gira em torno da música aqui também, né? Sim, é um Então eles estão celeiro de grandes músicos assim que a gente conhece, né? é verdade, Bastante famosos aí que saíram de Pelotas. exato. Eu estava vendo no livro, Bira, que a música ela é usada muitas vezes no início das reuniões assim para preparar o nosso coração para a gente receber uma mensagem. E eu queria te convidar para a gente começar então a nossa live de hoje com um cântico aí, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Esse cântico, né? Ele foi me dado bastante tempo atrás e ele nasceu numa reunião que nós estávamos, né? Num grupo ali de família, né? E, e primeiro nasceu aí a melodia e aí depois a letra veio, né? Então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho ele aí daquilo, né? Que ele quer dizer para nós. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor vosso cuidado. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim a abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece.
Olha aí, maravilha. Tá feito. Tá me escutando, Beira? Escutando perfeitamente. Então, tá aí. Tava passando alguns comentários aqui enquanto tu tocava e vou deixar um comentário aqui, acho que é uma conhecida tua aí, Vanessa Bergamaschi. Opa, um abraço aí para Vanessa, né? Vanessa Bergamaschi, uma grande amiga e irmã agora aí também, né? Que bom, Vanessa, que bom que tu tá aí, né? Muito feliz E ela me de entregou saber teu que tu tá apelido. ouvindo. Há Ah, uns 10 é? anos atrás trabalharam juntos, né? E ela Me... entregou que tu era o sorriso. Que perigo. Não, não falou nada além disso. Ficou... Ah, é, não, não. Esse apelido aí era direto, né? Morando na Feliz, na cidade de Feliz, e o apelido de Sorriso, né? Então Dá ficou. feliz sorriso. Aí pegou, né? Até hoje ainda as pessoas, algumas pessoas que me chamam ainda de Sorriso lá, né? As pessoas me viam assim, né? E já vinha conversar e já queria. O dia deles já melhorava já com um sorriso, né? Mas a Vanessa também, a Vanessa também não fica fora, longe disso daí. Sim, né? Sempre com um sorrisão. Aham. É isso aí, Biró. Já tem bastante gente ligada com a gente aqui. Quero agradecer todos que estão aí ligados. Deus abençoe cada um. É sempre uma alegria, assim, a gente ter o calor de vocês aqui na live. E Bira, Legal. sobre o livro, Visão Musical. Vamos começar por onde? Nossa, esse livro aí, ele é fantástico. Acho que desde a primeira vez que eu comecei a ver esse material, né? Ele trouxe bastante coisa. Eu queria primeiro ali no capítulo 1, né? Que é visão musical na Bíblia, né? Então, uma coisa interessante, né? Que na faculdade, até mesmo alguns professores, né? Quando eles estão dando a aula, né? Eles falam ali que é impossível você ser um bom músico, né? Isso na visão dos professores, né? É impossível você ser um bom músico se você não conhece um pouco de Deus, assim, se você não crê em Deus, né? Então a primeira coisa que nos chocou foi isso, né? Que eles começaram a falar e aí vendo, né, um pouquinho, né, do porquê que eles tinham comentado isso, né? Deu até a casualidade ali nesse capítulo, né, na primeira parte ali, né, que comenta ali que a primeira vez que houve uma citação, né, na Bíblia, né, foi em Gênesis, né? Então, em Gênesis 2, né, tá até aqui, 2:21, que fala ali, né, de Jubal, né, que era um parente ali de Caim. Então a gente percebe ali a primeira citação, né, de alguém já de falando de música e falando do próprio instrumento, né, que ele tocava, que era a harpa, né, que é um instrumento bem difícil de se tocar. E são poucos hoje que têm essa habilidade, né. Então a gente percebe assim, né, que a música desde desse tempo, né, quantas mudanças ela houve, né, porque as intenções dela também foram mudadas, né. Então hoje quando a gente estuda a música, né, a gente tem muito material que vem dos gregos, né, lá por causa de Pitágoras, né, o filósofo e matemático, né. Então ele viveu mais ou menos em 570 antes de Cristo, né, e aonde ele acabou descobrindo ali as notas, os intervalos musicais, né. E aí desde esse período, hoje na música se usa bastante, né, também esse conhecimento, né. Então a gente e aí vendo, né, como um exército ali que escreveu o livro de Gênesis, né, que trouxe, ele viveu então num período ainda anterior, né, mais ou menos a 1391 a 1270, né, antes de Cristo. Então a gente percebe assim
tu indo para a história, né, da música e do porquê que ela, qual é o objetivo que ela tem, né, e a gente vai percebendo, né, que todos os caminhos, né, que a gente vai estudando vai parar com o povo judeu, né, em primeiro lugar essa história, depois vai passando para os gregos, né, e os romanos, né. Então, assim, a gente percebe os caminhos, né? E na época aqui de Jubal, que foi essa pessoa, esse tocador de harpa lá nos tempos bíblicos, né? Eles, como eles se distanciaram, principalmente de Deus, eles acabaram usando a música para outros fins, né? Então, mais para alegrar o coração, para tirar um pouco da tristeza, para desopilar um pouquinho, né? Para esquecer um pouquinho dos seus problemas e tal, né? E aí foram usando a música mais nesse sentido, né? Para distrair um pouco, né? E ela acabou fugindo muito, né? Às vezes do propósito, né? Pelo qual ela foi criada, né? Então eu acredito que a gente para poder tocar, para poder cantar, a gente precisa saber um pouco da história é importante para poder se situar naquilo que a gente está fazendo, né? Porque senão a gente acaba que a gente desiste no meio do caminho de continuar crescendo, né? Porque quando tu entende o propósito, quando tu entende que do porquê das notas que tu está fazendo, dos acordes, por que existe o intervalo, né? Por que existe tom, semitom, então quando tu começa aí aprofundando, tu vai ver que é uma complexidade enorme, né? E que ela só pode ser um dom, só pode ser uma coisa que está mais elevado do que nós, né? Então a música, ela hoje, tudo que tu for ver tem música, né? Então nos tempos ali desse tocador de harpa, Jubal, né? Eles usaram muito para outros fins, né? Então hoje, se um comercial, né, sem música, não é um comercial, né? Se um anúncio sem música, tudo precisa de música, né? E a música hoje ela prepara, né? Poder ouvir, né? Para a gente poder receber uma mensagem que talvez em outras palavras a gente não receberia, né? Às vezes num ponto mais exortando, assim, no sentido, né, vamos dizer assim, exortando, mostrando a realidade, às vezes da sociedade, mostrando a nossa realidade, né, que é o que acontece hoje, né, através de uma música que às vezes falando a gente não conseguiria absorver, mas através da música a gente recebe bem mais fácil, né, uma crítica política ou alguma coisa nesse sentido. Então a música, dependendo de como ela for, ela for composta ali, né, de como ela vai te levar a um ensino, vai te levar a um caminho. E aí então a gente precisa descobrir qual o caminho que nós vamos querer, né? Então hoje, assim, na Bíblia, né, a gente percebe assim a música, ela é para exaltar o nome de Deus, né? Então ela foi criada para falar das coisas de Deus, das grandezas de Deus, do que Deus faz, né? Ela não foi criada para outro fim, né? Então, desde a história lá, desde a cidade mais antiga do mundo, que é Jericó, né? Então, tu vai caminhando assim nos caminhos da música, tu vai encontrando. Então, a música naquele tempo, né? Até mesmo Davi era um ótimo tocador de harpa. Então, a música era sempre para introduzir, né, a mensagem de Deus de maneira mais leve, mais fácil, né? Então, às vezes alguém falando, tu vai quase dormir, mas se tu ouve uma música, tu fica mais, abre o coração, né? Fica mais acessível para receber aquela verdade, né? E às vezes pode até ser algo duro, mas tu recebe porque tem notas musicais por trás. E aquilo dali muda completamente a vida né, da pessoa e dá um outro norte para a pessoa, né?
Muito interessante. Quando tu falava ali que a música antes ela acontecia. E aí teve Pitágoras, foi que tu mencionou? Isso, E aí ele estudou ela e conseguiu codificar. E a partir isso. dali, então, se criou alguns padrões assim que ficassem mais fáceis, né, para a gente entender. Eu Isso. muito pouco consigo fazer de ouvido, assim, trocas de tons e tudo mais. Eu tenho minhas tabelinhas aqui para fazer isso, né? E como seria difícil se fosse só por intuição e ouvido, né? É, Então, tem um estudo que nos coloca nessa condição, e quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai descobrindo também a questão da música, né? Assim como era lá no princípio. Era algo é, totalmente intuitivo, né? Então, é, hoje eu vejo assim que a gente, quando vai estudar música, muitas vezes a gente vai e aprende um padrão do professor. Então, eu vejo hoje que o meu professor de violão e guitarra na época me influenciou muito em relação ao estilo que eu toco e tocava, né? uhum, Então, por quê? Porque estabelece um padrão e aí tu te encaixa dentro daquele padrão. E isso também é perigoso, assim, porque muitas vezes a gente tem um dom, e que nem tu falou de propósito, que a gente poderia estar criando muito mais, né? Criando não, mas assim, sendo usado para fluir esse dom, né? De uma maneira muito mais criativa, vamos dizer assim, não sei, mais é, espontânea, né? é, E acaba engessando dentro desses padrões, né? Enfim. Eu queria dar uma exato. lida aqui nos comentários. Ah, o Cleimar aqui também entrou. Fala, Bira, Deus abençoe. Opa, Deus abençoe. Um abraço aí pro Cleimar. A Vanessa confirmando o apelido ali, o sorriso. Dionete, boa noite, irmãos, Deus abençoe. A Sandra, Janete. glória a Deus por esse compartilhar sempre com os irmãos. O Elivelton, boa noite, Deus abençoe. O Alex Carlotto também ligado aí, boa noite, Deus abençoe. Então, sempre muito grato aí a todo mundo que está assistindo, né? Hoje a gente Que está show. falando, só para relembrar aqui, sobre o livro A Visão Musical, né? Teve um capítulo, Bira, que me chamou a atenção, que é assim, louvar a sós em casa, mais pro finzinho do livro, né? Aham. E eu estava até falando com o Pedro hoje. Pedro é meu filho, ele tem 9 anos, e ele está numa rotina, assim, ele está aprendendo violão, está ensaiando bastante, e a preocupação dele é o tocar no culto, tocar na reunião, né? E eu Aham. conversava com ele, assim, do quão bom é a gente tocar em casa e sozinho, né? E os momentos, assim, que eu ganho um renovo, assim, quando eu tô trancado no quarto com o meu violão e ali eu toco, né? Sim. Tô eu e Deus. Então são momentos muito especiais, assim, que não tem ninguém olhando, não tem É. ninguém assistindo, eu não preciso fazer nada para ninguém. É um momento Exato. entre eu, o instrumento e Deus, né? Então ali também a gente acaba tendo uma liberdade, assim, e acaba recebendo do Senhor um renovo, né? Nesse momento a sós com o Senhor. E É nesse verdade, né? capítulo mencionava assim aquela experiência que Paulo e Silas tiveram, que eles chegaram numa cidade para pregar o evangelho, e aí eles foram açoitados, foram presos, e quando eles estavam presos, eles começaram a louvar o Senhor. E parece loucura, né? A gente aí é procurar um advogado, procurar os direitos e brigar bastante. É. E eles começaram a louvar, né? Sim. Louvar, e daqui a pouco tudo se resolveu. Deu como se fosse um terremoto, as celas se abriram e eles saíram, e os carcereiros ali também, eles acabaram recebendo a palavra, recebendo essa boa Isso. nova no coração.
Então, isso mostra também que às vezes a gente está tenso em casa, está perturbado, está com um monte de problema para resolver. O mundo hoje traz muitos problemas para nós, isso acaba tirando o nosso sono. E aí o livro dá uma dica assim: louva, pega uma Uhum. música, canta, né, para Deus, e Deus vai trazer a sua solução no outro dia, ou uma ideia, ou um arranjo, né? Mas É, assim, o ficar olhando para o pro problema não resolve. E o louvor acaba sendo uma grande arma, né? Então, no é. momento de problema, adore ao Senhor e o Senhor acaba cuidando de nós, né? Então, foi um capítulo que chamou bastante atenção, assim. Até o que tu falou ali, né, do Pedro, né? Às vezes é o problema de muitos, né? A dificuldade de cantar em público, né? Então, eu lembro que as primeiras vezes que eu fui cantar em público, assim, eu fiquei com o microfone assim, paradinho, e fiquei vermelho dos pés à cabeça, né? Uma vergonha, assim, né? E eu olhava só para um ponto fixo, assim, para a porta lá no final, assim, né? Que eu não queria ver se alguém estava se agradando ou não, né? Mas aí eu descobri, né, que quanto mais eu louvava em casa, né, mais eu me habituava com com o instrumento, com a música, quanto mais eu ficava fluente, né, mais eu conseguia desenvolver ao público, né, porque quando tu começa a tocar, tu vai tocar em ambientes muito diferentes, né, do teu, às vezes com a acústica diferente, som diferente. Então, assim, o que nos dá mais segurança, né, é tu treinar bastante, né, e fazer como se tivesse ao vivo, num lugar, né, tu treinar ali, né, colocar o talabarte ou a correia, tocar em pé, né, enfim, ali aperfeiçoar aquela música que tu vai tocar ali, ou aquele louvor, né? Então tu pegar ele de ponta a ponta, ver os erros, ver as dificuldades onde você tem e ir de novo, né? Porque a música ela vem muito do ensaio, né? Em casa, do treino em casa. Se você não faz isso, né? Porque na hora, né? Tudo que você estudou, tudo que você praticou em casa, na hora ali diminui para uns 30, 40, 50% daquilo que você fazia em casa ao vivo diminui muito, né? Então, se você treina pouco, vai quase zerar ali o teu estoque, né? Na hora do ao vivo. Então, a gente precisa treinar para aprender, né? As dificuldades que existem, né? E que podem existir e, e sempre ficar atento. Então, isso é muito interessante. A gente, quanto mais puder treinar em casa, né? Quanto mais puder louvar em casa, vai ser um crescimento para si mesmo e vai ter uma comunhão com Deus, né? E aquela comunhão aquele treino que tu fez só vai aparecer depois publicamente, né? Tu vai ver que aquele medo, aquele receio vai diminuindo, né? Porque tu tá mais seguro e tu tá mais livre para o processo criativo na hora também acontecer, né? Porque música é arte, né? Então a gente naquele momento ali que é ao vivo, que tu precisa ter uma criatividade, né? Tu precisa fazer alguma coisa diferente porque o ambiente exigiu, aí tu vai saber, porque tu praticou bastante. Mas agora se tu não faz isso, aí tu vai se perder, né? Bastante, vai ficar mais nervoso, aí o nervosismo vai te limitar assim por demais, né? E vai transpassar aquele que tu tá nervoso, que tu tá ansioso, né? E todo mundo vai ficar ansioso contigo. Então, aí vira uma bola de neve, né? Então, quanto mais a gente puder fazer isso, né, tu vai te sentir mais seguro na hora de praticar ao vivo aí né? E aí essa comunhão, como tu falou, né, depois ela vai quebrando essas barreiras, né? Lá em Paulo e Silas, elas quebraram externamente. E o que a gente precisa hoje é internamente, né? Essas barreiras da vergonha, da timidez, né? Então a gente precisa, elas precisam ser quebradas, elas vão ser quebradas, né, nesses momentos. Às vezes tu vai cantar num casamento, é totalmente diferente, né? Tu vai tocar num culto, já é outro ambiente.
Então você tem que saber se portar nos dois ambientes, né? Vai tocar num velório, é outro ambiente, né? Então aonde tu for tocar, tu vai tocar para 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, é outro ambiente. Então a gente precisa estar sempre treinando e praticando para que no ambiente que tu tiver, tu possa ter êxito, né? E tu possa fluir ali no instrumento. Sim, agora enquanto tu falava, eu lembrava da minha primeira experiência, assim, na igreja, né? Quando a gente começou, agora fazem que é uns 6 anos, que a gente começou a congregar em São Leopoldo. E aí eu já Sim. tocava, desde os 13 anos eu tocava violão, assim, fui aprendendo, né? Passei muitos anos sem nem pegar o violão, depois retomei. E aí teve um culto que o Luciano, na época, veio falar comigo, tu pode fazer o último louvor? E aí eu, pode ser, né? E aí eu lembro que eu ficava olhando para os irmãos lá, e quem tocava, e ficava julgando o tempo inteiro, né? Mas que voz mais desafinada. Mas segura essa voz, né, com força. Uhum. Respira direito. Aperta esses dedos no violão, tá saindo um som horrível. E ficava assim, só achando defeito em todo mundo, né? Canta mais perto do microfone ou canta mais longe, né? Não dá para escutar. Uhum. E aí ele me chamou, né? Então eu vou lá. Aí era um que eu tocava em casa, assim, ficava bem bonito em casa, né? E aí, hoje eu vou, então, vou dar um show. Aí eu subi lá, se o Arrebentar. Luciano estiver olhando aí, ele vai lembrar. Aí eu subi lá e comecei a cantar, e não tinha pastinha, nada, eu lembrava, né? Em casa eu fazia seguido aquilo. Comecei a tocar e eu não achava o tom. Para começar, Ah, não achava o tom. E não encaixava. E aí eu comecei a tocar no terceiro, quarto acorde, deu um branco, assim, eu esqueci de tudo, né? Todos os acordes. nossa. Aí terminou, tava eu sentado na banqueta, segurando o violão e falando o que que a música dizia, né? Porque não saiu mais. E eu lembro que o louvor falava assim de eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo, né? Aham. Então ali quebrou, né? Ali quebrou. Então eu fiquei muito envergonhado e ali o Senhor já começou a me ensinar, que é o que fala nesse livro aqui também, visão musical, que tem um perigo assim, né, para quem toca. É. Porque quando a gente começa a tocar um pouquinho bem, ou nem tão bem assim, a gente já tem um amigo que dizia assim, toma um chá de já tô bom. E tu fica com uma soberba assim. E essa É. soberba, tu acaba não entregando o mérito e a honra e a glória e o agradecimento para Deus que foi quem te deu esse dom. A gente está apenas descobrindo, né, esse dom que É. Deus nos deu. Então, quando a gente começa a ficar altivo e orgulhoso e se achar demais, isso não agrada a Deus, né? E foi a primeira Uhum. experiência que eu tive foi essa, né? Aqui isso tudo que tu sabe não vale nada. Aqui eu preciso que É. tu seja humilde, né? Eu preciso que tu dependa de mim para subir aqui de novo. Então foi uma paulada. É, eu já tive essas experiências aí também. Porque no capítulo até 2, né, desse livro, né, ele fala dos dons, né, e é muito legal, assim, porque fala realmente do perigo, né, da gente, da gente alimentar algo dentro de nós que vai fazer com que a gente fique cego, né, então vai fazer com que a gente fique muito, muito preso, porque na verdade sempre vai ter alguém melhor do que nós, né? Então quando tu descobre, né, que tu tem a possibilidade de errar, né? Antes quando errar eu não admitia errar, né? Então por eu não admitir errar, então eu tocava sempre os estilos que eu gostava e que eu estava sempre familiarizado.
Então, eu não me interessava assim se alguém precisava ouvir alguma coisa. Não, eu tinha que tocar aquele estilo ali e eu não saía daquilo ali. Quem tocava comigo também, né? Então, quem tocava comigo também tinha que ser bom, né? Porque senão ia ficar feia a coisa, né? Então, quando a gente tem o dom, né, a gente acaba saindo de um lugar e aceitando, né, a idolatria, né, das pessoas. Porque as pessoas que elas idolatram os dons hoje, né? E não o caráter da pessoa, né? Elas hoje se olha muito o carisma, né, os dons e não o caráter da pessoa. Então, eu vejo assim que quando a gente tem muita facilidade para fazer alguma coisa, a gente tem que tomar o cuidado para não estar se perdendo. Porque as pessoas que tocam hoje muito, que eu conheço, elas estão sempre estudando, né? E eles tocam muito. E eles estão sempre tocando em vários estilos, mas eles estão sempre estudando, né? E eles estão, e uma atitude de humildade, né? É que eles estão sempre fazendo com que outros aprendam. E isso mostra que eles têm humildade, estão querendo sempre ensinar aquilo que eles têm, não estão guardando para si. Então, quando a pessoa é orgulhosa, quando a pessoa é soberba, né, nesse mundo musical que não é fácil da gente se manter, né, porque tu faz uma coisa bonita ali, vem uma enxurrada de elogios, né, para ti, e aí tu tem que estar administrando conforme Deus te manda administrar aquilo, né? E, e aí então, ou seja, tu acaba roubando algo que dentro do estudo que tu tem, tu vê que não é teu aquilo, né? Que foi te dado esse dom, né? Então, tem pessoas que têm o dom já natural da música, né? E tem pessoas que estudam que são facultativas, né? Eles aprendem a música através do estudo. Então, é uma coisa interessante, então, que todos podem, né? E às vezes o facultativo, né? Ele às vezes acaba desenvolvendo muito mais do que aquele que tem dom. Por quê? Porque aquele que tem dom, ele já faz muita facilidade, então ele não quer aprender muito, né? Mas daqui a pouco aquele que é facultativo, que não tem o dom, mas ele se dedica mais, ele se humilha mais, ele acaba ultrapassando aquele que tem o dom, né? O facultativo. Então a gente percebe aí que a soberba, né, ela nos engana muito. Então a gente pensa que está brilhando muito e na verdade está todo mundo vendo quem a gente é. Por isso que hoje tem muito músico bom, por isso que tem muitas pessoas boas hoje, mas eles não conseguem viver daquilo ou aquilo não se desenvolve de uma forma, né, em que eles venham mostrar, né, aquela arte, enfim, e é por causa dessa soberba, da má administração, né? Então, a humildade sempre foi a receita para ter crescimento, sempre foi. Então, aquele que quer aprender música, com certeza tem condições de aprender, né? Aquele que já sabe, deve aprender com aqueles que são facultativos, né? Aqueles que estudam, aqueles que se humilham, aqueles que deve aprender para desenvolver, para fazer o melhor para aquele que criou a música, que é Deus, e não para elogios para si mesmo, ou para, enfim, para suprir alguma necessidade emocional, né? A gente deve saber que existe um propósito por trás disso tudo e que a gente tem que agir com humildade, senão a coisa não, tu nunca vai desenvolver o suficiente, né? Tu nunca vai, porque a gente nunca sabe tudo, né? E às vezes tu pode até conhecer uma teoria, mas na prática tu vai ver que é diferente. Então a gente nunca sabe tudo, né? Existe uma infinidade de coisas que para a gente aprender, né? Existe uma infinidade de coisas que envolve a música, né? Então os dons eles precisam ser melhor administrados nesse sentido, né? Maravilha. Quando tu falava ali, eu lembrava de, né, popular isso, né? Se tu ganha de mão beijada, acaba botando fora, né? Mas tu batalha para conseguir, tu dá valor. E aí É, encaixa para dons também, né? É bem. é verdade.
Olha aqui, Então a o pessoal já está gente. pedindo, ó, Rúbia, queremos mais um louvor, para de conversa fiada. E a Rúbia Dutra, essa Rúbia Dutra é lá de Santo Ângelo, né? Boa noite, amados irmãos. A Juliana Alves também mandando boa noite. Então, hoje vamos a pedidos aí, Bira. Pode ser mais um? Vamos lá. Tá na chuva para se molhar, né? Esse daqui se chama Cada Novo Dia, né? Acho que essa live vai ter que ter uma segunda parte, né? Porque vai ter muito conteúdo. O choro pode durar uma noite, pela manhã. Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. Jesus, Tu és o meu amado. Jesus, minha esperança está em Ti. Jesus, em Ti eu posso descansar. Em Tua presença quero habitar. Jesus, Tu és o meu amado. Jesus, minha esperança está em Ti. Jesus, em Ti eu posso descansar. Em Tua presença quero habitar. Em Tua presença quero habitar. Em Tua presença quero habitar, Jesus. Olha aí, maravilha. E aqui o pessoal Tá bom o entrou som com aí? uma. Tá bom, tá ótimo. E quem não gosta de um louvor? Aline Borges, mandando um alô aí também. Sejam bem-vindos aí à live. Que legal. Quem não gosta, né? Quem não gosta, é bom demais. E Bira, tem uma questão, há pouco tu falava um pouco sobre, acho que agora a gente pode entrar como nosso último assunto aí, os elementos da música, que é um dos Sim. capítulos também do livro. E aqui tem muita riqueza também, né? Tem bastante coisa aqui, né? Capítulo 4, né? Que fala dos elementos da música, né? E até fala aqui numa parte, né? Que Deus, ele é o criador da música, né? Como também a gente estava falando no começo, né? E a gente fala que, na verdade, os elementos que a música tem, né? Elas são... É tão rico, né? Todos esses elementos, uma mudança de vida muito grande. A Bira, gente sabe que perdão, vou ter que te interromper aqui, olha só.
O Kiko. O Bira, quando chegou na Feliz, parecia um astro pop. Não, o Kiko que sabe, né? O Kiko teve que aguentar o Bira lá. Assim, né? Ele mexia muito comigo, né? Antes eu cantava, tinha sempre um monte de gente, ele me levava para cantar em velório, em três pessoas. Só tinha 3 lá no grupo, e eu disse, né? Que quebração, né? Mas foi um belo momento de aprendizado, né? Mas a estrelinha caiu, né? Agora já tá já tá arrumado aí, né? Sempre melhorando, né? Mas sempre aprendendo. Sempre aprendendo, né? De vez em quando. Aí os elementos da música, né? A gente vê aqui que tem 3 elementos, né? Melodia, harmonia e ritmo, né? Então a gente percebe assim que a parte mais importante da música, né, é a melodia, né? Então a melodia ela é um conjunto, né, de frases, de notas, né, que trazem uma linha melódica, né, que faz nos lembrar da música, né? É como essa, né? Quem conhece, né, esse louvor, né, e já ouviu, quando ouve essa introduçãozinha, né, já lembra, opa, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então essa é a linha melódica desse louvor, né? E a gente vê que ele começa agudo, né? Nas regiões mais agudas, marcando aqui a intenção dele, né? Então essa linha melódica ela nos transporta então para a letra, né? Que é aquilo que eu quero passar, é aquilo que a gente quer passar quando toca, né? Ou se não, quem já ouviu aquele também, né? Deixa eu ver se eu vou acertar aqui ao vivo agora, né? Se errar não tem problema. Se errar não tem problema, né? Quem já ouviu também já vem aleluia, né? Já vem na cabeça, né? Que tem uma linha melódica, né? Então tudo que a gente vai construindo, né? A primeira coisa, uma coisa mais importante para poder introduzir, né, na mente da pessoa é a melodia. Depois vem a harmonia, né? Que ela fica em segundo plano, né? Que é a composição, é a parte do conjunto harmônico da música, né? Onde as notas elas vão combinar, onde elas vão se encaixar, né? Enfim. E o ritmo, né? Que para essa transformação ele é o menos importante, mas ele é essencial para que todo esse conjunto ande, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem muito ritmo, né? Ela não consegue ser acompanhada, né? Então, assim, quero acompanhar a pessoa cantando ou tocando em outro instrumento, mas eu não consigo porque a pessoa não mantém o ritmo, né? Mas se ela está conseguindo trazer a melodia, né? E a harmonia, ela já vai conseguir passar a mensagem daquilo que ela está cantando. Mas o ritmo, ele sendo conduzido, né? A pessoa, os também, né? Ficam envolvidos nessa área do ritmo. Mas eles, tu deixando a música sempre dentro bem de um compasso, né? Vai conseguir introduzir melhor para as pessoas a mensagem, né? A pessoa vai se liberar mais para receber, né? Principalmente se tiver um músico, né, que venha do mundo, né? Ele vai conseguir absorver melhor, né? Senão quem vem do mundo, né, ele fica olhando os detalhes técnicos, né? Então ele não vai conseguir ouvir a mensagem, né? Porque ele está muito ligado na parte técnica. Então, se a gente puder, né, se a gente quiser ser útil muitas vezes, né, nessa parte no natural, né, a gente precisa buscar um pouquinho mais de excelência naquilo que a gente for fazer para alcançar essas pessoas, né? Porque assim como o Júnior contou aqui, né,
Eu também, né? Quando eu cheguei na igreja, eu ouvi os CDs, eu dizia, meu Deus, né? Tá tudo desafinado, sabe que ninguém tá vendo? Eu não conseguia. O Kiko, até mesmo que tá aí, né? Ele me deu ele me deu um CDzinho, né? Ele fez, acho que com todo carinho lá, um, dois, três, quatro, e botou as músicas e me deu uma pastinha, né? Um, dois, três, quatro ali, tudo pra. Ele fez um baita trabalhão lá, né? E aí, quando eu botei o CD, eu passava, e eu disse, mas tá tudo desafinado, né? A Enfim, eu próxima tá não melhor. consegui. Enfim, não consegui, né? Fechei a pastinha, não consegui. Eu disse, como é que eu vou tirar a música se não tem, não tá tudo desafinado, né? Mas aí depois foi um processo, né, em que a gente vê, em que a gente vai estudando e vai se aprofundando, né, a gente vê qual é o propósito daquela música, né? Mas a música também tem outros elementos, né, que fala aqui, né, que é o agudo, médio e grave, né? Então, não vou conseguir falar tudo aqui, né? Vou ter que fazer um resumão, Fica, mas vai ficar a curiosidade para quem adquirir o livro depois. vai ter que ficar a Tem que curiosidade deixar aí, né? Mas a música ela é muito interessante assim porque por isso assim da importância da gente praticar em casa, né? Porque às vezes tu vai estar tocando, por exemplo, na igreja ou em algum outro lugar e tu vai sentir que a intenção, né, do ambiente ou do lugar assim, você vai ter um discernimento, né, de que você tem que tocar em regiões mais agudas, né? Que seriam do violão aqui essa parte mais de baixo, né? Nas primeiras cordas, né? Então, e as regiões médias, né? Fica no meio e as graves mais em cima. Então, as agudas elas mexem, né? Bem mais com com o nosso espírito, né? Que nós somos, assim como Deus criou a melodia, né? A harmonia e o ritmo são três, né? E agudo, médio e grave que são três. Nós também somos três, né? Espírito, alma e corpo, né? Então a música tem essa louva, assim, a música que não é cristã, que não louva o Senhor, ela tem a tendência de trabalhar mais os médios e os graves, né? Então vai te chamar para uma balada, por exemplo, uma propaganda, né? Tu não vai ver agudo, né? Ou lírico, né? Tu vai ver um pancadão, um grave, né? Médio e grave, né? Para mexer com a emoção, para mexer com o teu corpo, né? Mas não vai edificar o teu espírito. E trazer uma mensagem que vai mudar o teu caráter, vai mudar a tua personalidade, vai mudar os teus vícios, vai te tirar das drogas, vai te tirar da prostituição, vai te tirar, enfim, de várias coisas, né? Então, o agudo, né, para quem já toca, o Elevita tá aí, tá ouvindo, né? Às vezes tem até uma orientação, né? Que primeiro a gente começa com as músicas agudas, né? Depois para o meio lá da reunião vai para os médios, né? E no final, com muita alegria, vai para os graves, né? Porque aí vai ministrar por completo, né? Tem até uma parte do livro que diz para a gente usar pandeiro, né? Porque no final tem que ter alegria, né? Porque a vitória foi nos dada, né? Então a música também ela tem esse sentido. Quando a gente está cantando, a gente está declarando a vitória, antes mesmo dela já ter acontecido. Então, pela fé, nós cremos que já tem a vitória. Então, acontece muita libertação. Por exemplo, um dia na faculdade, né? Só para resumir aqui, eu estava participando de uma audição de uma pessoa que vinha, não me lembro de que país ou que lugar ela veio, mas era uma pianista. E ela, na faculdade, ela estava falando sobre ritmos, né? Então, uma parte da música ali, onde ela começou a trazer a parte de percussão no piano, né? Ela disse, essa parte aqui é tocado dessa forma para invocar o Exu tal, o espírito tal, né? Então, na faculdade é passado isso abertamente, né? Então, para nós, né? A gente, quando está louvando segundo a Bíblia, né? A gente está louvando a Deus, nós estamos trazendo para fora o Espírito do Senhor, né? Então o agudo vai invocar
a presença, né, de Deus para o ambiente, para o local, né? E aí depois a mensagem é trazida para a alma através dos médios e depois passa para o corpo, né, através dos graves. Então, a gente entendendo isso, quando a gente está no ambiente, a gente vai entender o porquê que acontece certas coisas, certas inclinações, né? Não adianta o levita estar lá na frente fazendo uma parte aguda e atrás lá o baterista está nos tambor, né? Não, tem que estar nos pratos, né? Às vezes eu olho para alguns bateristas que estão atrás de mim, né? Ou alguns percussionistas, né? Eu digo, cara, no prato, assim, ó, faz aquele chiado, né? Porque eu sinto que o espírito aquele momento é do agudo, né? O baixo lá vai para as notas mais agudas, mais lá nas regiões mais baixas, né? E teve um dia que o Senhor, eu me lembro um dia que eu fui inspirado aí para os pratos no encontro que a gente teve, né, em Novo Hamburgo. Muitos relataram isso, né? Disseram, mas o que está acontecendo? Quem é que está tocando, né? Mas aí depois muitas pessoas começaram a me dar testemunhos que foram ministrados pelos sons dos pratos, né? E de como aquilo preencheu eles por dentro, de que aconteceu alguma coisa que mudou eles completamente. Então, a gente precisa entender isso, né? Às vezes eu vejo só tocando assim, né? Me dá uma agonia, né, no prato. Não, o prato é para fazer chiar, né? Então, no momento do agudo ali, né, faz aquilo acontecer, né? Então, não dá mais para falar muita coisa, né? Mas você ler o livro aí vai te enriquecer bastante, assim, nessa área, você vai entender, né? O porquê que certas músicas do mundo te lembram certas coisas, dá vontade do mundo, assim, que eu digo, né, que a gente separa a música cristã, né, da música, a gente diz secular, né, hoje no mundo inteiro se conhece esses dois gêneros, né, então da música gospel, da música, então, contemporânea, né, então, tu vê uma música lá, sei lá, uma batida tal, dá vontade, sei lá, de tomar cerveja, dá vontade de fazer tal coisa. Né? A música está te influenciando, tem um espírito ali por trás, né, que está trabalhando, né, tem uma intenção pela qual ela foi criada. E as músicas de Deus, elas têm a intenção de te aproximar de Deus, de te ter um relacionamento com Deus, de ter uma experiência, de trazer libertação, de trazer transformação. Então, basicamente, essas são as diferenças e tem muito mais coisa aí, tem muito mais coisas que não dá Sim. para... Se eu fosse Essa falar dos outros parte, instrumentos, ia aumentar, então. sim, e essa parte ela é muito interessante, né? Porque da mesma forma, assim, que a gente às vezes faz de uma forma intuitiva, aí veio agora, através desse livro, e teve a decomposição, para entender o que cada parte da música, qual o propósito de cada uma delas, né? Então a gente consegue, daqui a pouco a parte intuitiva não está tão desenvolvida, a gente vai pela cartilha, né? E a gente É, começa a ter essas experiências. Olha, não, realmente funcionou assim, assim. Muito, muito é isso. rico esse livro. Aqueles que quiserem adquirir, depois eu vou deixar na descrição aqui da live o telefone, enfim, o contato, né? Entrem em contato que a gente dá um jeito de entregar. Quem quiser trabalhar com música, já está trabalhando, é impossível não ter esse livro aí. Eu já li muita Sim. coisa, já participei de muitas audições, já estudei, cantei no mundo, já vi uma série de coisas, estava sempre, sempre atrás dessas coisas, né? E o que eu encontrei aqui nesse livro, né? Ele não se compara, né, ao que é feito aí fora, né? Tem até um CD, né? Tem um CD que chama Levitas, né? Uhum. Também, que se o pessoal puder até adicionar junto, vai trazer muito, muito crescimento, assim, muito entendimento nessa área musical para o teu desenvolvimento, né? Nessa área, né, artística, né? Então, eu vou dizer assim, participei de muitas audições, vi pessoas assim muito famosas, né, falando de música, enfim. Eu disse, nossa, né, mas conseguiram tirar exatamente aquilo que era para ser tirado, né? E foi, então, bastante rico. É bem fininho, né? Não parece, né? Uhum. Mas é bastante rico. Agora o Kiko aqui, finalizando
quando tu chegou, tava que nem um astro, né? Quando saiu, parecia um Jeca Tatu, diz ele. Não, eu quero fazer um desafio aí pro Kiko, ele aprender a tocar violão agora, né? Daí, e cantar, olha aí, ó. Chamo ele para fazer um ao vivo aqui. Aham, tem que chamar ele pra fazer um ao vivo aí, ó. O Luciano aqui também foi o que me botou na fogueira aquela vez, né? Aham. O Júnior dava show em São Leopoldo, diz ele. Mas que barbaridade. Vaso quebrado. Nossa, eu passei por cada uma lá, né? Um abraço aí, Kiko. Um abraço, Luciano. Não, um abraço aí aos irmãos, né? Que, vamos dizer assim, que nos ajudaram a nos quebrar aí na música, né? Sim. Eu me lembro quando a igreja foi montada lá acho que foi a primeira vez que a igreja foi para um prédio lá na Feliz, né? Aí o Kiko botou uma caixinha de abelha emprestada, não sei de quem, né? Eu olhei só pra caixa, assim, porque não falei nada pra ele, acho que ele nem sabe disso, né? Agora tá sabendo, né? Eu olhei para aquela caixa, meu Deus, será que vai sair alguma coisa daí, né? Mas e eu sempre mexia com ele, né? Eu vou. Essa parte aqui do palco, do altar pra cá, tudo instrumento, tá? Depois pra cá tu fica lá naquele cantinho lá. Mas ele disse lá, já vem a estrelinha, ele sempre falava, né? Mas foi momentos bem, bem legais, né? Que a gente passou aí, que nos deu bastante crescimento, né? Hoje. E isso que é interessante, porque quando a gente vai para a prática, a gente vai tendo as experiências, né? E aí tudo isso que também está aqui nesse livro, quando a gente vai para o campo prático, a gente consegue enxergar dentro de nós também, né? Que tem umas cacas aí que precisam sair, que tem coisas, conselhos que precisam entrar. Isso que é o maravilhoso dessas literaturas aí que a gente está trazendo na Livraria Portão. Queria ler aqui também mais um comentário da Ruby aqui, ó, o Kiko e o Luciano estão afiados, né? A Vera, a Lúcia, que bênção, glória a Deus. E Bira, estamos chegando ao fim aí dessa live, que nem tu falou, é muito conteúdo, né? Mas isso é muito bom. Quando fica esse gostinho assim de quero mais, é porque o livro ele vai contemplar tudo isso que ficou por falar aqui, né? A gente fica à disposição também para todos que forem adquirir. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre esse livro, né? Entre em contato para a gente estudar junto ele. Que bacana, isso aí. Considerações finais, então. Então vamos lá, né? Adquira o livro, né? Não tenha medo de praticar, né? Vou dizer assim, nada é fácil no começo, né? Tudo que tu for fazer sempre vai exigir esforço. E quando a gente começa, né? No momento dói os dedos, né? Dói tudo, né? Mas você, com a prática, né? Tu vai tomando o gosto, né? E como a gente disse aí, né? Existe os que têm dons, né? E existe aqueles que são facultativos, né? E os dois crescem, né? Os dois se desenvolvem, né? Então a gente, os dois lados, né? Então, minhas considerações é que você pratique, né? Como eu disse, é impossível você não adquirir esse material assim se tu já louva, se tu já toca, né? Tu vai, quando tu lê, tu vai pensar, pô, eu já achei que eu conhecia alguma coisa, né? E aí tu vai ver que não conhece, né? Tu vai ver quanta coisa precisa. Existe um modelo aqui, para quem é da igreja, né? Existe um modelo específico aqui de qual é o louvor que agrada a Deus, mas a gente nem chegou a tocar nesse assunto, né? Que também ele é bem extenso. Então, que tipo de louvor? Será que todos os que falam de Deus agradam a Deus? Né? Então, tem que olhar, esse livro aqui vai te mostrar, né? Dentro da palavra, nos versículos, na Bíblia, se todos os louvores agradam a Deus, né? Mesmo falando de Deus. Hoje está Eu meio lembro gospel, está uma secularização de tudo, está uma bagunça. Perdão te interromper, mas eu lembro daquela tua experiência Perdoado. que tu contou, né, que
tu tava tocando tudo que era tipo de louvor e não queria tocar esses que tu falou que era ruim de escutar, desafinado, e aí tu acabou ficando sem voz por muito tempo. Nossa, essa foi uma experiência que então, né, quando eu ia para os grupos, para tudo, né, eu não estava familiarizado com esses louvores. E eu não gostava, né? Porque era tudo desafinado, então eu tocava os que eu conhecia. Aí teve um dia que eu perdi, eu comecei a perder a voz, né? Do nada, assim, uma coisa meio estranha, né? Eu comecei a procurar, ir atrás de especialistas, tinha uma injeção lá que tu ia tomava que poderia voltar a voz, né? Então eu tinha que estar sempre eu não sei se a Vanessa estava nessa época lá, porque a Vanessa trabalhou comigo lá, né? Mas eu tossia muito, né? Eu tinha que estar sempre com um copo de água ali do lado, porque eu tossia muito, às vezes eu não conseguia nem conversar com as pessoas. Então cantar, então menos, né? Então passou assim, foi quase 2 meses, assim, às vezes eu dormia com muita tosse, tinha que dormir com um copo de água do lado, porque a garganta secava de uma forma e eu chegava a acordar porque estava tossindo. E aí, quando eu estava bem desesperado, assim, já procurando um especialista, porque eu via que era algo que não era comum, né? Eu já não estava conseguindo mais conversar, né? E aí a Michelle, né, que é a minha esposa, ela disse, ela descendo as escadas, eu me lembro de toda a cena, né, porque isso me impactou, né? Ela descendo as escadas assim, ela disse, por que tu não toca só os louvores da igreja, né? Eu até vou contar, me lembrei de uma parte do Kiko depois, né, que eu vou ter que contar para já que ele tá afiado hoje. Aí a Michelle falou, por que tu não toca os seus louvores da igreja, né? Eu, como tava assim quebrado, né, tava totalmente assim tocado, né, porque pô, não conseguia, né, a minha voz, né, era o meu ídolo, né? E aí eu decidi na hora assim, eu tava sentado numa poltrona preta assim, né? Eu lembro tudo de tudinho. E eu decidi no meu coração, eu disse, tá, então tá, vou tocar só esses aí, né? Na hora deu uma coisa aqui na garganta e umedeceu e sanou aquilo, mas na hora. Uma coisa impressionante. E eu me lembro que eu dei um pulo da poltrona, né? Eu dei um pulo da poltrona e fui lá na Michelle e disse assim, né? Mas o que que é isso? O que aconteceu? Por quê? Né? Como, né? Porque eu fui, na hora ali, eu recebi uma resposta né, de Deus. E aí eu entendi, né? Por quê, né? Desses louvores, o porquê de cantar eles, né? Do que eles falam, do que eles propõem, né? Porque existe a graça e existe o reino, né? E a gente é salvo pela graça e depois tem a outra parte, né? Que ela só o reino que vai produzir. E aí precisa. E aí então foi por isso que mudou, né? Então eu estava na graça, agora eu estou no reino, estou inserido, e aí isso mudou. Aí teve um dia, né? Agora a parte do Kiko, né? Teve um dia que a gente estava lá numa outra cidade, acabar saindo um grupo familiar, e o Kiko não sabia como me dizer, né? Para mim cantar só esses louvores, né? E aí ele convidou para lanchar, acho até ele quis pagar o lanche, fez toda uma firula lá, né? Para conversar comigo e a Michelle estava junto. E deu voltas e voltas, né? E não sabia o que fazer, né? E aí eu lembro que aí ele chegou e comentou, né? Foi lá no Vale Real, isso, numa lancheria que ficava, acho que antes da BR ali. E aí ele tinha comentado, né? Bah, acho que nos grupos eu gostaria que tu tocasse esses louvores, né? Aí ele não sei se eu acho que ele nem chegou a falar assim, mas eu já disse, não, fica tranquilo que eu já recebi isso daí. Aí deu um alívio nele, né? Mas então assim eu percebi, né, que não é que tu não que está sendo colocado tá uma imposição, né? Mas é o propósito, né? Tem um objetivo, né? Pelo qual a gente foi criado. E se a gente deseja uma restauração mais profunda, a gente acaba entendendo do porquê, né? E aí minha garganta aquele dia foi completamente sanada, assim, esse problema. Não precisei de especialista, não precisei de nada, né? E fora essa, tive muitas outras experiências assim fantásticas assim nessa área
que um dia, se Deus oportunizar, a gente comenta com todos aí que estão ouvindo, né? Maravilha. Maravilha. Então tá, Bira. Aqui a Vanessa colocou que sim, ela lembra, né? E ela Então tá colocou bom. O aqui copo. também que tu não gravava as letras dos louvores. É. É, Até hoje tá meio o Kiko complicado ainda. aqui com muita paciência com as estrelinhas, né? O Kiko cheio de paciência, né? É. Agora vamos começar a pegar no pé deles também, né? Ah, a paciência Eu do tenho, Kiko. eu tenho várias histórias aí das paciências. É. Bira, pra gente encerrar, vamos fazer aquele louvor do Aleluia? Me pegou agora no. Vamos ver se eu lembro. É? Faz tempo que eu não toco, mas vamos ver, né? Se eu lembro. Então tá. Queria Vocês me agradecer ajudam a aí. todos que estiveram aí na live. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Sábado que vem a gente faz um vídeo na Livraria Portão lançando a divulgação do novo livro e terça-feira que vem às 21 horas a gente se encontra aqui de novo para esse bate-papo, tá? Obrigado a todos aí. Vamos encerrar hoje com um louvor. Obrigado, Bira. Um abraço a todos aí. Que o Deus abençoe a todos que estão nessa live aí, que é sempre bom compartilhar, né? As experiências que temos. Vamos lá, então? Vamos lá. Vou fazer em outro tom hoje, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Em quem não. Aleluia, 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 aleluia. Vamos pro final. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Até a próxima. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite.